e o Senhor aspirou o suave cheiro. Essa é uma linguagem típica do contexto sacrificial. Fala assim: o Senhor aspirou o suave cheiro, para transmitir a ideia de que Deus se agradou do sacrifício. O Deus furioso do dilúvio vai mostrando um outro aspecto dos seus atributos. Deus não é um carrasco cruel, não. Ele derrama sim a sua ira contra o pecado, mas ele não é só isso. Tanto que João diz: Deus é amor. Deus se dispõe a perdoar. Deus se dispõe a estender sua mão. Deus se dispõe a andar conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nós aprendemos essas coisas todas de um Deus terno nas Escrituras. E nós vemos aqui esse vislumbre da ternura do coração terno de Deus. O texto diz: o Senhor aspirou o suave cheiro, Ele se agradou disso. É como se o sacrifício de Noé fosse um sacrifício propiciatório. O que é propiciação? É o apaziguamento. Isso é propiciação. Fazer propiciação é apaziguar. Quando o publicano estava diante de Deus no templo, ali orando, ao lado do fariseu, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Por que ele dizia isso? Sê propício. Porque ele fala de propiciação, ele está dizendo: Senhor, desvia de mim o seu furor, desvia de mim a sua ira, olhe para mim com olhos de misericórdia, olhe para mim com olhos de perdão, apazigua a sua ira diante do meu pecado, sê propício a mim. É possível que essa oferta de Noé seja uma oferta que tenha um efeito propiciatório, e Deus então se agrada, porque Ele vê ali a adoração genuína, Ele vê ali o reconhecimento em Noé, no servo de Deus que o ama, que o obedece. Ele vê ali o reconhecimento de que Deus é o Criador, Deus é o Salvador. E o coração de Deus então se enternece, e Ele se agrada daquele sacrifício. Nós sabemos, nós aprendemos no Novo Testamento que existe um aspecto, nós não sabemos como isso funciona em Deus, porque a realidade divina está muito acima da nossa compreensão, mas nós aprendemos na Bíblia que existe um aspecto da realidade divina que nos permite afirmar que Deus está constantemente irado. Constantemente irado. Quando nós lemos João 3,36, nós aprendemos que aqueles que não creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo, nós aprendemos, a Bíblia diz, que a ira de Deus sobre essas pessoas permanece. É como se Deus estivesse irado o tempo todo contra essas pessoas. E nós aprendemos que nós, antes de conhecermos o perdão de Jesus, nós éramos filhos da ira. E isso significa, quando a Bíblia fala que nós éramos filhos da ira, isso significa que nós éramos merecedores da ira. É uma forma que a Bíblia usa para dizer que nós merecíamos a ira, éramos filhos da ira. No entanto, a Bíblia diz em 1 João 4,10 que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou e deu seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é como aquela oferta de Noé, que apazigua o coração de Deus. Quando alguém crê em Cristo, o coração de Deus em relação àquela pessoa se enternece. Se você não crê em Cristo, não se engane. O Deus da Bíblia, lamento dizer, está irado com você. A ira de Deus permanece sobre você. A palavra de Deus diz isso em João 3,36. A ira de Deus permanece sobre aquele que se mantém rebelde contra o Filho e não crê nele. Mas é possível o coração de Deus se enternecer ao olhar para você. É possível você crer no Salvador. Quando você crer no Salvador, o Senhor aspirará o aroma suave da sua fé. E o seu coração então vai olhar para você e vai se enternecer. E a sua ira passará.